Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dos Engenhosos. Eu sou Emanuel Ango, técnico de obras de construção civil e estudante de engenharia civil. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o Adobe, um material de construção muito utilizado cá em Angola para fazer construções de baixo custo. Então pessoal, neste vídeo você vai entender a importância que o Adobe teve, tanto em termos históricos como em termos tecnológicos, até chegarmos às construções mais modernas. Então não esqueça de se inscrever no canal, apertar no botão de gosto para o YouTube entregar este vídeo para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. O Adobe é um material de construção vernicular, e quando eu falo de vernicular, significa que no seu processo de criação não precisamos lá ter nenhum técnico profissional para fazer a supervisão. É considerado como um antecedente histórico do tijolo de barro, e o seu processo construtivo é uma forma rudimentar de se fazer alvenaria. Então, o Adobe é nada mais nada menos do que um tijolo de terra crua, água, palha, fibras naturais de vez em quando, e o Adobe é moldado através de formas, num processo artesanal ou semi-industrial. Um dos materiais de construção mais antigos do mundo, foi amplamente utilizado nas civilizações do Crescente Fértil, do Antigo Egito e até da Mesopotâmia. Constituído por barro e palha, tal como é mencionado lá na Bíblia, no capítulo 5 do livro Êxodos, os tijolos de Adobe eram fortemente utilizados pelas técnicas de construção cotidianas daquela época. Ainda que grandes monumentos destas civilizações daquela época a essa técnica recorressem, como por exemplo os zigurates, que eram uma forma de templos, e os masbatas, que eram uma forma de fazer túmulos dos antigos egípcios, foram essencialmente construídos por adobes, utilizando basicamente as mesmas técnicas que utilizavam-se para construir aqueles edifícios que eram considerados mais pobres. A antiga cidadela de Argeban, em Ban, na província de Carmanha, lá no Irão, é o edifício mais antigo construído em Adobe, mais antigo e maior, atenção. Foi construído no ano 500 a.C. e deixou de ser habitado no ano de 1850. Só para vermos a importância que o Adobe tem na nossa história, esta construção, a cidadela de Argeban, foi considerada como um patrimônio mundial pela Unesco. A cidadela sofreu um terremoto em 2003, que infelizmente ficou quase que totalmente destruída, mas que nesse momento já se encontra em reconstrução. O Adobe foi utilizado em diversas partes do mundo, muito especialmente naquelas áreas que são mais quentes e secas, mas com a evolução, ou melhor, com o avançar da Revolução Industrial, lá por volta do século XIX, essas técnicas de construção passaram a ser abandonadas, foram sendo deixadas para trás porque foram surgindo melhores materiais ou materiais que apresentavam melhores condições ou melhores características para serem trabalhados. Então, por isso, simplesmente aquelas pessoas que tinham poucos recursos passaram a ser os maiores utilizadores do Adobe. Só para vermos que foi a partir daí que passou a surgir este preconceito do Adobe, que infelizmente dura até os dias de hoje. Então, só para vermos, aqui em Angola, antes da era colonial, vigoravam de norte a sul casas de pau a pique, com terra crua e cobertas de capim. Na província da Huila, com a chegada dos colonos, assistimos a uma rápida evolução das técnicas de construção utilizando o barro, ou melhor, o Adobe. Essa aqui é uma das principais características das infraestruturas coloniais. Técnicas que naquela altura foram muito utilizadas para a criação de empreendimentos comerciais no centro da cidade do Lubango. E não só, temos também cidades como Benguela, o Namibe, o Lubito e até a cidade de Luanda. A construção feita por um tijolo de Adobe torna-se muito resistente e o interior das casas muito fresco, suportando muito bem as altas temperaturas. Em regiões de clima seco e quente, é muito comum vermos temperaturas altas durante o dia e sensíveis quedas de temperatura durante a noite. Mas quando utilizamos o Adobe como material de construção para fazer as nossas alvenarias, é muito difícil sentir esta diferença de temperaturas. Isso significa que durante o dia e durante a noite teremos temperaturas muito próximas. As construções feitas em Adobe devem ser feitas sobre fundações de pedra, como são comumente feitas
para qualquer outro tipo de material, ou tijolo ou blocos de cimento. Essa construção deve ser feita 60 centímetros acima do solo. Isso para quê? Para evitar o contato com a umidade ascendente ou simplesmente aquilo que chamamos de infiltração. Infiltração é uma das coisas que eu falei no primeiro vídeo deste canal. Se você ainda não viu, vai lá assistir. Então, essa infiltração degradaria o adobe. Da mesma forma que é importante termos fundações para impedir que a água infiltre de maneira ascendente nas nossas paredes de adobe, também é necessário que façamos coberturas com beirais. Beiral é aquela parte mais saliente da cobertura que vai um pouco além das paredes para impedir que as águas das chuvas batem ou embatem nas paredes, pois este material é facilmente corroído pela água. Então, para nós termos uma maior durabilidade numa construção de adobe, precisamos fazer um revestimento, aquilo que nós chamamos de rebocar. Precisamos de rebocar para que o adobe seja protegido das águas. É recomendada a construção de adobe no tempo da seca, porque o adobe não pode estar exposto à chuva, pois diminui a resistência do mesmo, se este ainda estiver em processo de cura. Uma vez que a argila, que é o componente principal do adobe, se dissolve muito facilmente. No entanto, depois da construção ser coberta, ela irá resistir com muita durabilidade, assim como uma construção de bloco ou de tijolo normal. Agora vamos lá tentar perceber algumas vantagens sobre o uso do adobe no processo construtivo. Então, a primeira é o baixo custo. Ao fazer um adobe, nós vamos gastar muito menos em relação a, por exemplo, se estivéssemos a construir com tijolos ou com blocos normais. O conforto térmico, tal como eu referi, quando usamos o adobe, nós não conseguimos sentir tanta variação de temperatura do dia e da noite. E também temos uma terceira vantagem, que é o uso de material local. Então, quando vamos fazer uma construção de adobe, não é como, por exemplo, tivéssemos a construir uma casa de tijolos ou de blocos de cimento, que precisamos de comprar muitas das vezes o bloco, não vamos comprar distante, mas esses fabricantes muitas das vezes vão buscar a matéria-prima em locais muito distantes, embora nós compramos próximo da nossa casa. Outra vantagem é que o adobe pode ser preparado no local da construção. Nós não precisamos de matéria-prima assim tão especial para fazermos um tijolo de adobe. E a última vantagem de se usar o adobe é a sustentabilidade. Quando fazemos o adobe, nós não levamos ao forno, nós não aplicamos nenhum químico, portanto nós não danificamos nada na natureza. Agora, como é que o adobe é preparado? Para preparar o adobe é muito simples. O que é que se faz? Próximo do local onde vamos fazer a construção, temos que fazer um buraco. Mas este buraco deve ser feito num solo apropriado para fazer o tijolo de adobe. E então, sabendo que este local é apropriado, adicionamos água a este buraco. Depois de adicionarmos água ao buraco, amassa-se até sentir que esta massa já tem uma liga suficiente para formar o adobe. E depois de ser amassado, o barro é colocado em formas de madeira ou de aço com 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Esta mesma forma deve ser molhada antes de colocar a argila. E depois vamos a um processo longo de 10 dias de secura. Mas durante estes 10 dias, de 2 em 2 dias, nós temos que virar estes adobes para que a umidade seja igualmente distribuída em todos os pontos do adobe. E não se pode falar de engenharia civil sem se falar de teste de resistência. E como é que se faz um teste de resistência para um adobe? Para o adobe, o teste de resistência é feito da seguinte forma. Colocamos 2 adobes a uma distância de 30 centímetros, mais ou menos nesta posição, e colocamos um terceiro adobe que fica por cima destes 2 adobes. Deixamos o adobe passar um período de 2 ou 3 dias e se surgirem rachaduras neste adobe de cima, significa que não temos uma boa resistência neste adobe. E se não surgir nenhuma rachadura, significa que temos um adobe pronto para ir para a obra. Então, pessoal, o uso da tecnologia tem facilitado a produção do adobe. Só para termos noção, em vários países são fabricadas máquinas que são capazes de fabricar adobes em grande escala e em muito boa qualidade. O que é que falta para aplicarmos isso aqui em Angola?
Então, pessoal, eu espero que você tenha aprendido mais um pouco, ou melhor, muito sobre o Adobe, e espero que você comente aí um tema que você quer me ver abordado num próximo vídeo. Eu sou Emanuel Ango, técnico de obras de construção civil e estudante de engenharia civil. Vá lá, se inscreva no canal, aperta no botão de gosto para o YouTube entregar este vídeo para mais pessoas. E nós vamos estar juntos num próximo vídeo. Estamos juntos, até a próxima. Uau!